internautas. Imaginem aquele cara bem rico, mas que tem uma vida de pobre. Mas também imaginem aquele cara que ganha menos, mas é especialista em controles. Ele só gasta o que ganha. Então ele tem certamente uma vida mais feliz. Porque é barra pesada gastar mais do que se ganha. A gente complica a nossa felicidade e o nosso meio de vida. Porque vivemos estressados, correndo atrás de pagar juros, de fazer empréstimo e tudo mais. E o que nós queremos mostrar para vocês aqui é o gerenciamento das vossas finanças. Fiquem com nós aqui, acompanhem nós aqui, que vocês vão ver como vai ser interessante. Eu pensei em preparar aí pelo menos 3 programas para dar um panorama para vocês entenderem como ser mais felizes ganhando menos, né? Porque você sabe que tem muito rico pobre, que tem muito dinheiro, mas tem uma vida de miséria. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui na tela, que eu vou apresentar, então, a minha convidada. Ela se chama Miriam Getter. Ela é formada em administração, ela tem pós-graduação em educação financeira, ela é especialista em dívidas e tem 18 anos de experiência na área financeira. Meu cumprimento, Miriam. Seja bem-vinda ao meu canal. Muito obrigada. Olá a todos os internautas. Vamos hoje falar um pouquinho mais sobre a educação financeira. Muito bem. Para realmente, como o seu Fiorello falou, ter uma vida mais leve e feliz. Então tá. Então vamos convidar vocês para verem e acompanharem na tela o que a nossa especialista tem para nos mostrar. Vamos lá na tela então. Então, o primeiro passo é realmente a gente organizar o nosso financeiro para ter uma vida mais leve e feliz. O que é a organização financeira? Nossa, quando a gente vê organização financeira, a gente já pensa planilha, número, escassez. Meu Deus, agora eu vou ter que parar tudo. Não. A organização financeira simplesmente é algo para que você tenha mais clareza, para que você possa fazer uma viagem tranquila, para que durma muito bem sem se preocupar com o cartão de crédito, para que vá passear, mas não precise pegar empréstimo. Então, isso é ter uma organização financeira, é viver mais tranquilo, mais leve. E quando a gente vê que tem dificuldade, não é um sinal de fracasso. A gente só precisa admitir que precisamos fazer algo de diferente para mudar o cenário. Então, dentro da nossa organização financeira, nós temos 4 pilares que são fundamentais para montar a estrutura da nossa organização. Primeiro, ao gerar. Sem renda, ninguém faz nada. Então, precisamos gerar a nossa renda financeira. Nós temos a nossa renda ativa, que seria o nosso salário. Temos uma renda extra, quando a gente tem habilidade para fazer um outro negócio, dar aula, vendas. Então, a gente tem essa situação. E tem a renda passiva, que daí tem os investimentos, aluguéis. Então, tudo isso vai ajudando. Então, esse é o nosso gerar, a renda financeira. O cuidar. O cuidar é o controlar, é monitorar os nossos gastos. É saber para onde cada centavo do nosso dinheirinho vai. Porque, querendo ou não, a gente trabalha 30 dias no mês. Então, a gente tem que ter muito cuidado como administrar isso. Proteger. Uma reserva financeira, né? Um seguro para que ajude num imprevisto, para que tudo isso a gente possa ter mais tranquilidade na hora de ter a necessidade de ter que ter uma renda e não tem uma reservinha. Como é que vai fazer quando acontece o imprevisto? Fica mais difícil. E assim, se a gente proteger, cuidar dele, vai ficar mais fácil, vamos ter uma vida mais leve.
e multiplicar. Para quê? Para fazer o dinheiro trabalhar para nós. Então, nessa multiplicação, a gente deixa o dinheiro lá e vai colocando lá, vai colocando lá. Quando vê, o dinheiro está rendendo, está nos ajudando. Então, a gente pode até reduzir um pouco a questão do gerar, mas temos que sempre continuar, sempre continuar. Deixa eu chamar a câmera 1. Ney, me dá a câmera 1 que eu quero falar com os internautas. Vocês viram que não é tão difícil, mas exige uma administração. Vocês têm que cuidar lá, fazer as contas. E um conselho que eu dou para vocês. Experiência de uma pessoa casada. Não pode no vosso casamento ter 2 caixas. Não funciona. O vosso casamento já é feliz, abençoado, vocês se amam, mas as finanças também têm que amontoar. Tem que fazer um caixa só, vocês dois, marido e mulher, fazer um caixa só e fazer uma só administração. Mas está muito legal ver as explicações da Miriam. Eu convido vocês, mais uma vez, para ver aqui na tela, então, as demais explicações. Vamos lá. Temos aqui alguns tópicos que impactam em nossa vida. O registrar. O que é esse registrar? Esse é acompanhar as entradas e saídas, ter a clareza de onde está indo o nosso dinheiro. Então, a partir do momento que você registra tudo, pode ser numa planilha, hoje tem vários aplicativos de educação financeira e pode ser no próprio papel, uma agenda. Para que fique simples, prático, mas que você tenha clareza da onde está indo o seu dinheiro. Organizar, direcionar os recursos. Quando você vai montar o planejamento, lá você tem lá as suas necessidades básicas, mas aí você vai organizar a casa. Nós temos a luz, o aluguel, ou a parcela da casa própria, internet. Então, a gente vai ter tudo isso no organizar. Mas também tem uma questão, a gente vai saber quanto a gente gasta todo mês. A partir do momento que você organiza e você registra, você consegue saber para onde vai cada centavo. E o planejar, estabelecer as metas, que essas metas que fazem nós trabalharmos melhor, ficarmos mais felizes, porque se nós registrar, nós organizar, sabendo que a gente pode estar uma equilibrada, tem algo que a gente está gastando mais do que devia, você reduz um pouquinho ali, faz o planejamento, deixa as suas metas bem claras e assim você vai chegar ao sucesso. Mas eu achei isso muito bacana. Vejam aí, internautas, a nossa tela. Registrar. Então, como diz a Miriam, num caderno, numa planilha, quem sabe no sistema, registrar os nossos compromissos, a luz, a água, o consórcio, o rancho, né, o seguro e assim por diante. Direcionar os recursos. Aí que tá. Nós vamos gastar o nosso dinheiro. Antes temos que ter um planejamento. Tem que estar escrito lá onde é que vamos gastar o nosso dinheiro desse mês, o nosso salário, né? E planejar e estabelecer metas. Quem sabe, Miriam, nesse planejar, também planejar uma pequena reserva. Isso, entra junto nessa questão, porque ali você vai saber bem certinho, porque, Fiorello, nessa minha caminhada, falo com muita gente que não sabe quanto gasta de mercado no mês. Uhum. E às vezes é assim que se perde. Uhum. Aí gastou um pouquinho mais hoje, gasta um pouquinho amanhã, e assim vai indo. Quando você faz o registro, você organiza e você planeja, é mais fácil de levar a vida equilibrada. Uhum. Aí, se eu gastei um pouco mais, então esse mês, já vou lá no meu companheiro, chego ao planejamento desse mês, está um pouquinho apertadinho, vamos devagar, o que a gente conseguir fazer em conjunto, porque aí também vai ficar mais fácil quando o cônjuge trabalha junto. Uhum. Me dá uma partezinha. Eu quero chamar mais uma vez a câmera 1. Olha, internautas, que interessante que é a vida financeira. Eu acabei de arrumar uma encrenca. Eu disse para vocês fazer um caixa só. E vamos fazer o seguinte, mulheres. Vocês puxam
puxam o assunto e botam na mesa aí e vamos resolver isso. Um conselho desse vosso amigo aqui é muito importante. Você, marido e mulher, que vocês se amam, se gostam, se respeitam, mas muitas vezes a situação financeira leva a romper casamentos, romper uniões, talvez já de muitos anos, por causa da bagunça da organização financeira. Nós temos que ter a hombridade e também talvez a humildade de não comprar um, um carro esse mês ou trocar de carro. Vamos planejar, vamos ver quando é que nós podemos comprar de carro, porque comprar é fácil. Depois as parcelas vêm e precisamos correr nos bancos e buscar dinheiro emprestado, pagar juro, começa aquela tristeza. Imaginem como acontece para muita gente. Vem aí o financiador, vem o banco buscar o carro. Que momento triste para o casal, para a família. Então vamos evitar essa situação. E vamos comprar dentro do nosso orçamento, dentro do que foi planejado e dentro do que se ganha. É isso, né, Miriam? É isso aí. E realmente é um dos índices maiores de separação é o lado financeiro. Olha aí, ó, então eu tô certo. Então, assim, sim. Então é isso mesmo que acontece. É que começa a desunião, começa a discussão, porque não tem mais dinheiro. Então não conseguem mais fazer alguma coisa. Então ali começa e desanda tudo. Mas aí, se realmente o casal está disposto, tem como fazer tudo isso e tem como mudar esse panorama. Então tem como refazer, colocar com bom planejamento, tem como fazer. Ah, Miriam, eu estou empolgado agora. Eu quero falar mais uma vez com nossos internautas aqui na Câmara 1. Vejam bem, a Miriam me passa e nos passa, me parece uma tranquilidade. Nada está perdido. Se vocês estão quebrados, está em tempo de procurar um especialista. Vocês não vão dar conta sozinhos no vosso planejamento. Procurem a Miriam, procurem um especialista para organizar a casa antes que o pior aconteça, né, Miriam? Isso aí. Isso aí, a gente está aqui para ajudar e realmente a gente sabe que acontece muito, porque a grande maioria está enrolada, principalmente com cartão de crédito, que a gente ouve muito, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho, mas realmente, e tem como sair sim, tem como fazer sim, com tranquilidade, com posicionamento, com planejamento e estratégias, é a melhor coisa. Muito legal, então vamos em frente. Então, aqui são as estratégias para implementar, olha só. Daí vem as ferramentas, aplicativos, né, planilhas, ou se não der, uma agenda. Mas fazer para que tenha essa clareza de onde está indo o dinheiro. Tem a questão que se utiliza um método 50, 30, 20. 50% do dinheiro vai para as necessidades, que são a casa, o automóvel, a comida, né? Então, vai tudo ali, 50%. 30% seria desejo, seria compra, um presente, né? Mas 20% seria prioridade, reserva, guardar o dinheirinho. Planejamento para longo prazo. Isso aí. Só que assim, o que acontece? Os 20%, geralmente o pessoal deixa para depois, Fiorella. Depois que recebeu, pagou as contas, eu vou guardar. E aí acaba que, mas eu quero ir jantar fora, então não vai ser possível. E acaba passando o que não guarda. Então não virou uma prioridade. Mas a partir do momento que vira prioridade, as coisas podem mudar. Então, só que assim, ganhou o dinheirinho, primeiro vamos guardar. Como se fosse uma conta. Guarda lá e depois você faz todo o teu planejamento em cima do restante. Eu vejo na tela aí a revisão semanal. Então tem que ter dedicação. O casal vai ter que sentar uma vez por semana e olhar os números. O hábito, Fiorella, a gente não tem esse hábito e principalmente quando o financeiro não está bem, ninguém quer olhar para ele, porque dói. São pessoas que estão por trás disso. Assusta. Assusta. É o medo de como que eu vou fazer para virar o mês. E aí corre nos bancos, aí cheque especial, pagando juro de 3, 4, 5%, renegociando o cartão,
começa uma bola de neve, Isso. começa a entrar em parafuso as finanças, a tranquilidade da família, Essa é a questão. a harmonia do casal. Isso aí. E aí, por isso que é importante. Se toda semana, se não der na semana, mas todo 15 dias, não pode passar mais disso, que senão começa a perder o controle. Não tem. Tem que criar o hábito. Foi no mercado, deu notinha, abre o grupinho lá no WhatsApp, então, com você, bate uma fotinha e manda. Para quando você sentar, você não precisa correr atrás. Todo mundo hoje mexe com o WhatsApp. Bate uma fotinho, guarda lá, manda para você mesmo. Quando você sentar lá, você tem tudo à mão. Nossa, eu já gastei demais. Porque essa revisão semanal vai te dar um dado que você talvez não tinha. Porque o nosso mercado, hoje, você acaba consumindo mais, pagando mais. Então, quando você tem a revisão semanal, isso pode acabar mudando. Eu vejo ali hábitos. De fato, é uma mudança de hábitos. Exatamente. A organização financeira, ela trabalha com com a nossa mudança interna. É olhar, é refletir, é planejar, e tem tudo isso envolvido. E a hora que você consegue ter este controle, você vive muito melhor. Mas que eu concordo contigo. Estou achando tudo a ver essa tua conversa, Miriam. Estou achando tudo a ver esse papo legal que estamos transmitindo no nosso canal aqui, porque realmente isso vai ser bom para as pessoas. Isso mesmo. Se nós, por acaso, salvarmos um casamento, já terá valido a pena. Nossa, é muito. Então vamos em frente. Então, o que eu sempre falo, educação financeira não é sobre números, é sobre escolhas. Quem aprende a comandar o próprio dinheiro, assume o comando da própria vida. Eu achei essa frase na internet e eu acho que ela é muito legal. Porque é isso mesmo. Que quando a gente passa a ter o comando, a gente assume a nossa própria vida. Mas quando a gente não tem, infelizmente. Educação financeira não é sobre números, é sobre escolhas, exatamente. Quem aprende a comandar o próprio dinheiro, assume o comando da própria vida. E vão, com certeza, ser mais felizes, né, Miriam? Isso aí. Se colocar tudo isso, já vai ver que vai ter muita clareza. Vai ter muita clareza para entender um pouco mais sobre... Eu quero refletir, Miriam, com aquilo que eu comecei, com o assunto que eu comecei o programa. Realmente é acessível a todas as pessoas, independentemente do quanto ganha. Isso mesmo. Como a gente conhece ricos, pobres, só tem dinheiro, mas não usufrui do dinheiro. Mas também conhecemos pessoal mais humilde e que gasta mais do que ganha. Aí dos dois lados não está certo. Tem que saber fazer essa administração. E com certeza, mesmo ganhando pouco, dá para ser feliz. Isso mesmo. Muito Com bom. essa organização, eu tenho certeza que a vida fica mais leve. Então, Ney, câmera 1, por favor. Espero ter contribuído com vocês. Mas o desejo é realmente, como diz o escritor Dale Carnegie, eu estou me preocupando verdadeiramente com vocês. E eu quero que vocês pensem nisso e podem comentar. Escrevam lá, comentem. De repente, se o assunto for bom, mande para seus amigos. E a gente volta já, nos próximos dias, com mais assuntos e orientação para você organizar as suas finanças e ser mais feliz. Que tal? Fiquem bem e a gente se vê. Tchau.